E aí, turma? Nesse vídeo aqui a gente vai falar então sobre a classe dos mamíferos, quinta e última classe do filo dos cordados. Então, lá no filo dos cordados, né, os vertebrados, vocês viram a classe dos peixes, anfíbios, répteis e aves. E aí, aqui nesse vídeo a gente vai finalizar falando dos mamíferos, também conhecido como mamália, justamente porque a principal característica desse grupo aqui é mamar, né? A gente vai ter aí a produção não, desculpa, o surgimento das glândulas mamárias para a produção de leite. Então, a característica de mamar, né, é um marco aqui para classificar, para caracterizar essa classe, esse grupo. Então, vamos lá. Lembrando que, né, os seres humanos, eles estão nessa classe. Então, se a gente fosse fazer lá a taxonomia, como vocês já viram no início do bimestre, né? Os seres humanos, a gente estaria no reino Animalia, no filo dos cordados, porque somos vertebrados, e na classe Mamália, dos mamíferos, porque a gente apresenta essa característica aí durante uma fase da vida de mamar. Bom, então vamos lá. As características gerais dos mamíferos. Nós somos, não só nós, como uma grande parte aí dos animais mamíferos, somos homeotérmicos, quer dizer que a temperatura interna do nosso corpo ela é constante. Ela não varia conforme a temperatura do ambiente. Então, se a temperatura do ambiente variar, né, frio, calor, a nossa temperatura interna do corpo ela permanece constante. Diferente lá dos répteis, né, dos peixes, no qual a temperatura interna do corpo deles variava conforme variava a temperatura do ambiente. Os mamíferos podem ser encontrados em diversos habitats, então, por exemplo, a baleia, que é um mamífero, a gente encontra na água, né, um habitat aquático, só que a grande maioria dos mamíferos, né, são encontrados aí no ambiente terrestre. Outra característica geral é a presença da pele queratinizada, lembrando que a queratina é uma proteína, então, de resistência, né, que nós encontramos principalmente no nosso cabelo, nas unhas, né. Como essa queratina, ela está presente em algumas regiões do nosso corpo, a gente também tem aí o aparecimento de anexos epidérmicos. O que são esses anexos epidérmicos, né? São estruturas que os mamíferos apresentam como meio também de proteção, de defesa. Então, por exemplo, pelos, unhas, garras e cascos, tá? Esses são anexos epidérmicos, a gente vai explorar isso melhor na próxima aula. Os mamíferos, né, têm aí a presença da glândula mamária, e além da glândula mamária para a produção de leite, eles podem também apresentar outras duas glândulas, as sudoríparas, né, que tem a ver aí com a transpiração, e as glândulas sebáceas, né, que é a produção de sebo liberado aí pelos mamíferos. Uma característica exclusiva que só os mamíferos têm é a presença das hemácias anucleadas. Então, o que é a hemácia, né? Lembrando, é o glóbulo vermelho, as nossas células vermelhas, que têm como principal função o transporte de oxigênio no corpo. E essas células são as únicas células no corpo dos mamíferos que não têm núcleo, né? Todas as células do corpo dos mamíferos, do ser humano, por exemplo, têm núcleo, são células eucariontes, mas as hemácias, elas são exclusivamente anucleadas. Os mamíferos, então, são divididos em 3 grupos, tá? Que a gente vai explorar aqui agora. Os monotremados, os marsupiais e os placentários. Antes da gente falar desses 3 grupos e dar exemplos, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os aspectos fisiológicos. Então, o sistema digestório é completo, né? Então, os mamíferos vão ter ali a digestão iniciando na boca, né? Passando ali pelo esôfago, estômago, intestino delgado, grosso, formação das fezes, né? Eliminação aí no ânus. A gente vai explorar, né, no segundo bimestre, corpo humano, anatomia. Então, toda a parte do sistema digestório vocês vão ver com mais detalhes. O sistema respiratório é pulmonar, então as trocas gasosas vai acontecer lá nos alvéolos, né? O sistema circulatório, então o sangue que circula no corpo dos mamíferos, todo o sangue é circulado dentro de vasos sanguíneos, então por isso
o sistema circulatório é fechado. O sangue vai passar 2 vezes pelo coração, né? Então, o sangue chega no coração, vai para o pulmão e volta para o coração de novo, por isso é uma circulação dupla. Eu vou explicar isso lá no último slide. E completa, porque nos mamíferos, pessoal, não acontece mistura de sangue. A gente viu a mistura de sangue lá nos anfíbios, né? E um pouquinho também nos répteis, que era o sangue venoso misturado com sangue arterial. Já aqui nas aves e nos mamíferos não acontece a mistura de sangue, então é considerado uma circulação completa. Quando mistura o sangue, lembrando, é uma circulação incompleta. E aí, os mamíferos e as aves, né, como a circulação é igual, vou estar aqui juntando os dois, o coração deles apresentam 4 cavidades. Eu vou explorar isso aqui já já, tá? Sistema nervoso é bem desenvolvido, tem aí os 12 pares de nervos cranianos, né? Uma maior capacidade de memória em relação aos outros animais, né? De inteligência. Sistema excretor, então, excreta tem a ver com base nitrogenada, né? E dos exemplos de excreta que os mamíferos têm é a urina. Então, a gente tem aí os rins, que vão ser órgãos que vai filtrar o sangue para poder liberar aí a urina, que é composta principalmente de ureia, que é uma base nitrogenada, água e sais minerais. Sistema sensorial. Então, nós temos aí percepções bastante aguçadas, né? Os 5 sentidos, a visão, né? Que tem uma noção de profundidade de cores, o olfato, gustativas, que são o paladar, né? A questão dos pontos que a gente tem na língua. E também a audição, né? Que a gente tem aí a orelha externa, média e interna, para receber as ondas sonoras. Então, isso aqui é um pouquinho dos aspectos fisiológicos e eu falei anteriormente das características gerais que compreende os mamíferos. Bom, então, a gente vai falar agora dos 3 grupos que tem dentro da classe dos mamíferos. Então, nós temos os monotremados, ou também pode ser chamado de prototérios, tá? São animais primitivos, ou seja, os que surgiram assim primeiro, né, para entrar nessa classe. Quando eu digo também primitivo, é porque eles têm características, o exemplo clássico aqui vai ser o ornitorrinco, porque ele tem características ainda das classes anteriores, como, por exemplo, répteis e aves. Porque o ornitorrinco, ele bota ovo. E botar ovo não é uma característica de mamífero, né? Porque a gente tem ali, por exemplo, o ser humano tem o desenvolvimento da placenta. Então, o aspecto de botar ovo remete a uma característica primitiva anterior das classes anteriores. Então, aqui, nesse caso, por que bota ovo e é mamífero? Porque eles apresentam glândulas mamárias, pessoal, né? Apesar de não ter mamilo aparente, tem a glândula mamária. Então, os filhotes, eles lambem ali o pelo da mãe, né? E ali eles conseguem absorver o leite. Então, por ter essa característica aí, né, a presença de pelos, a gente coloca a biologia, a ciência coloca o ornitorrinco como um monotremado, né, um animal primitivo, mas aí tá dentro da classe dos mamíferos. Lembrando que não tem placenta, tá? Então, os filhotes são eclodidos por ovos. Então, esses aí são os monotremados. O segundo grupo que tem dentro da classe dos mamíferos são os marsupiais, ou também metatérios, tá? Então, um exemplo clássico aqui a gente tem canguru, coalas e gambás. Como que acontece aqui, né? Qual é a característica desse grupo? O embrião, né, do filhote, ele se desenvolve inicialmente dentro do útero da mãe, só que ainda imaturo, não terminou o desenvolvimento desse embrião, ele passa para o marsúpio, que é a bolsa que tem na pele ventral da mãe, né? E ali naquela bolsa está localizada as glândulas mamárias. Então, esse filhote, né, que ainda está imaturo, não está bem desenvolvido, ele pode ali se nutrir, se alimentar, até o desenvolvimento completo e ele poder sair dessa bolsa. Então, por não ter aí o desenvolvimento do embrião do filhote totalmente dentro do útero da mãe, né? Ele tem aí uma outra parte da vida desenvolvida nessa bolsa. A gente coloca aí como um grupinho que são os marsupiais. E por último, e a maioria dos mamíferos está aqui, né? Os placentários ou eutérios. 95% dos mamíferos são assim. Então, por exemplo, girafa, né?
os seres humanos, né? Coelho, vários, né? Cachorro, vários animais que são mamíferos, eles vão apresentar placenta. Então, olha só, o primeiro lá a gente viu que bota ovo. O segundo é o desenvolvimento inicialmente no útero e depois o desenvolvimento termina dentro de uma bolsa, tendo a participação ali da alimentação pelas glândulas mamárias. E por fim, os placentários, né, o desenvolvimento do embrião ele vai ocorrer totalmente dentro do útero da mãe, né? A alimentação está ali ligada, né, pelo cordão umbilical. Então, no caso, os placentários são animais vivíparos, né? Então, não tem produção de ovos, todo o desenvolvimento do filhote vai acontecer dentro da placenta. Então, é isso, pessoal. Aqui os mamíferos é bem simples, bem fácil de entender. Para a gente finalizar aqui esse vídeo, eu vou explicar para vocês o sistema circulatório dos mamíferos e, consequentemente, eu já vou ter explicado o sistema circulatório das aves, porque é praticamente igual, tá? Então, aqui eu coloquei uma imagem para vocês sobre o sistema circulatório das 5 classes dos cordados, ó, peixes, anfíbios, répteis e aves e mamíferos. Então, só recapitulando, ó, os peixes, se vocês olharem aqui o coração, que tá do lado esquerdo ali, parecendo 2 cavidades em azul, justamente porque o coração dos peixes é bicavitário, né? É um átrio e um ventrículo. Então, só passa ali sangue venoso, tem que recapitular um pouquinho aí lá das aulas passadas que a gente já conversou. Então, ele é bicavitário, o coração só tem 2 cavidades, ali só vai passar sangue venoso, né? No caso dos anfíbios, já é tricavitário, né? Se vocês olharem aqui no centro da imagem, a gente tem 2 cavidades em cima, que é átrio direito e átrio esquerdo, e embaixo a cavidade do ventrículo. E ali no ventrículo vai acontecer mistura de sangue, né? Sangue venoso e sangue arterial. A gente também falou isso nas aulas anteriores. Então, por isso é uma circulação incompleta. Os répteis já são tetracavitários, né? A gente tem um septo aí que divide mais ou menos os 2 ventrículos de baixo, mas não divide perfeitamente. Então, ainda tem a mistura de sangue, né? Em menor proporção, mas ainda tem. E por fim, aves e mamíferos, que têm praticamente a mesma circulação, eu vou explicar agora para vocês, ó. Então, aqui, ó, quase the end, hein, gente? Então, aqui a gente tem uma representação do coração dos mamíferos e também das aves, tá? Então, se vocês repararem, eu vou abrir aqui a imagem para poder rabiscar. Então, se vocês repararem aqui, vermelho, que é o coração, e nós temos 4 cavidades, ó. Átrio direito, que é esse AD, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Gente, se vocês olharem a imagem de frente, vai ficar invertido, né? O lado direito e o lado esquerdo. Teria que entender essa imagem virado de costas para ela, tá? Beleza. Então, esse é o coração. Ele é tetracavitário, tem 4 cavidades. Isso aqui é a circulação tanto das aves quanto dos mamíferos. Então, vamos lá. Ó. Aqui é o coração e a gente tem as 4 cavidades. Talvez nesse desenho aqui não esteja tão claro, mas tem. Tá? Então, aqui, ó, a gente tem os capilares, que são vasos sanguíneos mais finos, que vai acontecer troca de gás. Então, aqui, nesse canal, nesse vaso azul, a gente tem uma veia que se chama veia cava, tá? VC, porque é veia cava. Então, aqui a gente tem o corpo, tá? Esses capilares aqui, a gente tá presente no corpo. E a gente vai começar aqui a circulação de sangue pela veia cava, que vai passar aqui. Eu pensei que o tempo tinha parado. Vai passar aqui sangue do tipo venoso, ou seja, sangue rico em CO2, tá bom? Então, aqui vai passar sangue venoso. Esse sangue vai chegar lá no átrio direito, que é essa primeira cavidade aqui, tá? E vai passar para o ventrículo direito. Então, todo lado direito tá recebendo sangue venoso. O que é sangue venoso? Sangue rico em CO2. Esse sangue aqui, que passou no átrio e depois foi pro ventrículo,
ele vai caminhar por esse canal aqui em azul que eu tô indo e vai chegar lá nos pulmões. Lá nos pulmões vai acontecer uma troca gasosa, né? Então, esse sangue que chega lá no pulmão, o pulmão vai pegar esse CO2 e mandar para fora pela sua boca e vai mandar aqui O2 que entrou pelas suas narinas. Então, aconteceu uma troca gasosa no pulmão. Vou trocar aqui em azul para passar no vaso sanguíneo que está em vermelho. Aí, esse sangue agora que está oxigenado vai caminhar por esse canal aqui em vermelho e vai chegar no lado esquerdo. Então, aqui no lado esquerdo está chegando sangue de que tipo? Arterial, sangue rico em O2. Saiu do átrio, vai para o ventrículo, que é para essa cavidade de baixo. Beleza? Então, reparem que do lado direito está passando sangue venoso, rico em CO2, e do lado esquerdo só sangue arterial. Então, não tem mistura de sangue, é uma circulação completa. Esse sangue arterial saindo do ventrículo, ele vai caminhar aqui por essa artéria, que a gente chama de artéria aorta, e vai ser distribuída para o corpo, tá bom? Além disso, também é distribuída para os pulmões de volta. Então, quando chega aqui no corpo, esse oxigênio é capturado pelas células para fazer respiração celular e as células mandam para fora o CO2. Então, aqui aconteceu outra troca gasosa, né? A troca gasosa, assim que eu digo, a célula capturou o O2 que veio lá da artéria aorta, do lado direito do coração, que bombeou. E aí, essas células vão mandar para fora o CO2 e vai voltar todo o ciclo novamente, tá? Então, esse aqui é mais ou menos o sistema circulatório dos mamíferos. A gente vai detalhar isso melhor quando a gente entrar em anatomia, que eu vou falar de vaso por vaso, quem é veia, quem é artéria, né? Onde contrai o coração, onde vai dilatar. Então, por enquanto, a gente vai ficar aí só com essas informações básicas de como circula o coração, como circula o sangue no coração das aves e dos mamíferos, tá, pessoal? Então, essa aula a gente vai fechar aqui e até a próxima.